Olá, bom dia, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Quero trazer um título da mensagem de hoje para você, mas eu quero falar também sobre um livro, ou uma coleção de livros, né? Bem rápido na abertura do nosso vídeo. Mas primeiro eu quero deixar o título dessa mensagem para você. Tudo mudou e você ainda não entendeu? Tudo mudou e você ainda não entendeu? Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, com muita seriedade, com muito, Deus, a humildade, eu trago esta palavra, Deus, a esta pessoa que assiste este vídeo, ainda, Deus, saindo um pouquinho dos efeitos da febre, da gripe, meu Deus, mas eu não posso deixar de gravar este vídeo, porque tem pessoas que assistem e que recebem o alimento diário da palavra do Senhor. Por isso, meu Deus, nesta manhã, humildemente estou na Tua presença com esta pessoa que ora comigo, pedindo ao Senhor, fala conosco, nos oriente. Deus, não nos deixe omissos, ó Deus, e negligentes com a palavra do Senhor e com os feitos do Senhor nos dias atuais e nas nossas vidas. Por isso, rogamos ao Senhor, esteja conosco, fala conosco, seja o nosso protetor, o nosso galardoador e o nosso abençoador, e que nós sejamos servos fiéis ao Senhor, fiéis à Tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Tudo mudou e você ainda não entendeu? Vamos ler a Bíblia e depois eu quero fazer um comentário sobre um livro que eu tenho nas mãos e também sobre a Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 3 e depois o 15. Diz assim no versículo 1: Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes-Gileade. E disseram todos os homens de Jabes-Gileade a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, o amonita, respondeu: Com esta condição farei aliança convosco, que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim trarei humilhação a todo o Israel. Disseram-lhe, ou os anciãos responderam, de Jabes responderam a Naás: Concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todo o território de Israel. Não havendo quem nos livre, nos entregaremos a ti. Proposta dos anciãos para Naás, o opressor. O versículo 15 diz assim: Assim todo o povo partiu para Gilgal, onde constituíram rei a Saul perante o Senhor. Ali apresentaram sacrifícios e ofertas pacíficas perante o Senhor, e ali Saul se alegrou muito com todos os homens de Israel. O versículo que lemos, o 1 ao 3, está um pouco distante do 15, mas nós vamos chegar ao entendimento do 15. Eu disse que faria um relato sobre um livro. Este é o livro História dos Hebreus, escrito por Flávio Josefo. Este é a edição 1, eu tenho o 2 e o 3. Este livro foi compilado ou traduzido de algum outro livro, possivelmente, por um sujeito chamado Vicente Pedroso, do Rio de Janeiro, em 1990. Tiveram várias edições, em 1990, 92, e a terceira edição foi em 1994. Por que eu estou falando desse livro? Porque a Assembleia de Deus, a CPAD, talvez muitos pastores da Assembleia de Deus nunca me chamarão para pregar nas suas igrejas, por causa dessa verdade que eu vou te falar. A Assembleia de Deus, CPAD, foi muito omissa, foi irresponsável em deixar que esse livro fosse publicado. Por quê? Quando você compara este livro com a Bíblia, Flávio Josefo, com a Bíblia, só na página 128 deste livro, da edição 1, volume 1, e 129, você vai achar no mínimo 7 erros contrários ao que a Bíblia diz. Então, quem traduziu esse Pedro Vicente aqui, ou Vicente Cardoso, sei lá, Vicente Cardoso, ele não conferiu com a Bíblia, nem leu a Bíblia para traduzir este livro. E a CPAD, ao publicar também, nenhum deles
que eram para corrigir o livro segundo a Bíblia, não corrigiu. E este livro tem sido vendido. Aqui tem uma grande história que fala da vida de Flávio José, quem ele foi, um judeu que mais tarde se tornou cidadão romano, recebeu pensão em Roma e etc. Então pôde escrever a história dos hebreus, mas ele errou muito, ele fala muita coisa contrária ao que diz a Bíblia. Eu tenho uma coleção de Bíblias, de várias traduções. Então, o que ele está dizendo, você pode conferir na página 128 do volume 1 e 129, e confere com a Bíblia, você vai achar no mínimo 7 erros que este livro comete, só em 1 a 2 páginas. Então, eu digo a você que fuja de afirmar que este livro é verdadeiro, né? E siga a palavra de Deus respeitando a Bíblia, coisa que a CPAD deveria ter feito e não fez. E eu convido a CPAD para conferir esse livro dentro da Bíblia também. E aí então trago o respeito devido à Bíblia. Eu sou um estudioso e quando eu vejo coisas erradas, é obrigação minha não ser omisso, falar aquilo que eu descubro dentro da palavra de Deus e que é a maneira de Deus revelar onde há perversão dentro da sua palavra. Voltamos ao texto então, né, que inclusive lá no livro de Flávio José está dizendo muita coisa diferente do que está dito aqui. Voltamos ao texto. Tudo mudou e você ainda não entendeu? Bom, Saul estava ali já agora conhecido como rei, não tinha sido constituído, tinha sido conhecido como rei, havia sido ungido por Samuel de forma secreta, né? E o povo não sabia disso. Bom, então o que ocorre, e Saul guardou este segredo, parabéns para Saul, um homem de segredo, o homem de Deus deve guardar os seus segredos também. Então Saul vai e volta depois que uns criticam e outros aplaudem, porque Deus tocou no coração de muitos homens ali para até seguirem Saul. Ele volta para Gibeá. Ali agora, aquele que era procurador de jumentas, como eu disse, está ali agora atrás de juntas de boi, mexendo na sua agricultura ali, mexendo nos seus campos. Só que a paz era muito grande ali, possivelmente em Israel, e como eles queriam um rei, e o movimento de toda a nação era para que se tivesse um rei, porque não concordavam com as atitudes dos filhos de Samuel, e agora quem poderia livrá-los, já que Samuel estava velho? Só um rei poderia livrá-los das mãos desses falsos juízes, porque não se tratava de guerra naquele tempo. Quem aproveita a situação é um sujeito chamado Naás, que Joséfo diz também que ele era o rei, mas a Bíblia não diz que ele era o rei dos amonitas. Mas talvez até fosse o rei dos amonitas. Ele consegue passar por pedaços de terras de Manassés ali, das outras tribos que estavam a leste do Jordão, das 2 tribos e meia, e chega à cidade estratégica de Jabes-Gileade. Essa cidade de Jabes-Gileade era aquela cidade que se negou a comparecer à Assembleia lá quando o povo foi guerrear contra Benjamim. E o que acontece é que aquela cidade então foi destruída por serem omissos e negligentes. Era um povo que talvez não gostasse muito de guerra, principalmente contra seus irmãos, os benjamitas. Agora o que acontece é que Naás então consegue passar no meio desse povo. Talvez eles estavam em tanta paz, uma paz relativa, que eles não preocupavam com o movimento de guerra no meio deles. E passa então Naás ali entre alguns povos e consegue chegar a Jabes-Gileade e sitiar, cercou a cidade. Então, ele manda um recado para Jabes-Gileade. Sitiamos a cidade, estamos aqui. Os de Jabes-Gileade, então, entende que estava em aflição e propõe: ei, alice a nós, façamos aliança e nós te serviremos, para que não houvesse nenhuma mortandade, nenhum ataque. O que ocorre é que Naás queria muito mais do que isso. Naás, ele era cruel, tanto quanto aqueles filisteus foram cruéis e furaram os 2 olhos de Sansão. Agora Naás quer escrever uma história maior ainda. Ele não quer furar 2 olhos de uma pessoa, ele quer furar o olho direito de toda a cidade.
E aí ele disse: eu furando os olhos direitos de vocês, de toda a cidade, fazendo vocês cegos de um olho, incapazes depois de se levantar para a guerra. Por quê? Quase sempre eles eram destros, as pessoas de Israel. Poucos eram canhotos, mas a maioria destros dos exércitos. O que ocorre é que se ele furasse o olho direito, o olho da mão que segurava a espada, do outro lado, quem iria guerrear, iria possivelmente segurar um escudo. E o escudo taparia então a vista esquerda, a visão esquerda dele. Então eles estariam basicamente cegos. Com um olho só não teria destreza para guerrear. E isso seria humilhação. Furar olho era humilhação para todo Israel. Era uma crueldade tão grande que o inimigo poderia fazer, que ele escreveria a sua história, como foi escrita a história, né, quando os filisteus furaram os olhos de Sansão. O que acontece é que a cidade, então, os anciãos, são inteligentes e dizem: olha, dai-nos 7 dias. E nós vamos espalhar a notícia por todo o território. Se alguém vier ao nosso socorro, nós não nos entregaremos a ti. Mas se não vier ao nosso socorro, nós sabemos que temos que entregar, e você pode fazer, rei, conosco o que quiser fazer. Ou fure os nossos olhos, faça o que quiser. Mas dê-nos 7 dias. O rei lá, o Naás, era tão abusado que ele possivelmente conhecia parte da história. Essa cidade já foi destruída por serem negligentes a ajudar os seus irmãos. Agora socorro nenhum virá para eles, certamente. Eles estão nas minhas mãos. E concebeu os 7 dias. O que acontece é que eles mandam mensageiro então por todo Israel. Israel já tinha um rei. E este rei estava lá ocupado das suas terras de Gibeá, que era mais ou menos 70 a 80 quilômetros de Jabes de Gileade. Estava no lado, né, Benjamim de um lado e Jabes de Gileade estava do outro lado do Jordão. O que acontece é que essa notícia, chegando por todo Israel, chama-se a atenção que em Gibeá estava o povo, a cidade de Gibeá, que recebeu a notícia e estava chorando, gritando muito, lamentando muito. Saul, o rei, né, que ainda não tinha entendido, por isso o título da nossa mensagem é: tudo mudou e você ainda não entendeu? Saul não tinha entendido. Ele era rei, ele não era para estar ali atrás dos bois, ali arando terra, cuidando, cultivando a terra. Mas estava, porque Saul era um homem simples. Saul não desejou essa coisa de ser rei de Israel, tanto que ele se escondeu para provar a sua humildade, para provar ao povo: não sou eu que estou causando isto, não. Entendeu? Talvez eu seja o mais incapaz para reinar sobre vocês, mas estava ele aí nas juntas de boi, e a Bíblia diz que a notícia chegou do choro a Saul. Ele escuta o choro então e diz: por que estão chorando? E quando eles dizem o porquê, Naás está oprimindo, quer arrancar os olhos do povo de Jabes de Gileade para humilhar todo Israel. Isso mexeu com Saul. E na hora que falaram isso, a Bíblia diz que o Espírito de Deus apossou-se de Saul. Naquela época, o Espírito de Deus vinha como porção. Ele entrava, possuía e depois a pessoa se sentia normal, como aconteceu com Saul no meio dos profetas também. Agora, o Espírito de Deus não estava nele enquanto estava arando os bois. Mas ao receber a notícia, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apossou dele. E a primeira coisa que aconteceu, que o Espírito de Deus permitiu que ele ficasse irado. Ele irado, agora sim. Saul abre a voz, irado, e fala como rei. Agora Saul está entendendo que ele é aquele homem que Israel quer que vá diante deles para guerrear as guerras dele. E no tempo antes, né, nos últimos dias de Samuel, então não havia guerra. O problema de Israel eram os filhos corruptos de Samuel, e eles queriam se livrar desses filhos corruptos de Samuel. E não de guerra, não tinha guerra envolvendo o povo. O que acontece é que Saul então pega ali 2 bois, traça, despedaça os 2 bois e bota alguns corredores para correr em todo Israel, dizendo: assim será com todos os bois daqueles que se negarem a se ajuntar a Saul e a Samuel contra os amonitas. A notícia foi tão potente, espalhou com tanta velocidade e com tanta influência, que a Bíblia diz que de Israel, Saul juntou 300.000 homens.
O livro de Flávio José fala 700 mil. Olha o primeiro erro do livro. Já disse para você que tem vários ali, só no capítulo 127 e 128. Então, 128 e 129. Então, o que acontece? Saul junta 300 mil de Israel e 30 mil de Judá. Saul tem ali em Bezeque, que era aproximadamente 35 quilômetros de Jabes de Gileade, do outro lado do Jordão, ali na montanha de Efraim. Saul, então, ajunta ali a 330 mil homens. E então Saul manda o recado para aqueles que estavam com ele de Jabes de Gileade: vá e diga ao povo que amanhã, antes que o sol se aquente ou ao aquentar do sol, o livramento chegará. Aí eles correm então de volta, talvez passa ali, porque estava sitiado Jabes de Gileade, passa no meio dos amonitas, e os amonitas talvez até pensem, tá trazendo a resposta negativa, ninguém voltou com eles, né? Nós vamos tomar esse povo. O que ocorre então é que este período que eles estavam esperando da entrega do povo para o rei arrancar-lhe os olhos direito de cada um, o olho direito de cada um, acontece que eles chegam lá e diz aos anciãos: olha, a resposta que eu tenho do rei Saul, a resposta que eu tenho para vocês é que Saul disse: amanhã haverá livramento. O povo foi muito inteligente, os anciãos. Então eles mandam recado agora para Naás, dizendo: amanhã nos entregaremos a ti. E vocês poderão fazer, tu, rei, poderá fazer, ou tu, Naás, poderá fazer o que bem te parecer. Que maravilha! Agora, quem fica despreparados para uma guerra são os amonitas, porque o recado que vem é uma emboscada dizendo: nós nos entregaremos a ti amanhã. Naás estava ciente de que não viria nenhum socorro. Só que Saul é muito inteligente. O primeiro projeto que ele fez de quebrar, rasgar os bois e mandar para as 12 tribos de Israel era o mesmo que o levita fez quando a mulher fora morta lá pelos benjamitas. Ele sendo benjamita, ele usou a mesma estratégia do levita. Segunda estratégia que ele fez, ele separou 330 mil homens em 3 guarnições de madrugada. Ele usou a mesma estratégia de Josué e também de Gideão. E Gideão separou os seus 300 homens em 3 agrupamentos de 100. Ele separa em 3 agrupamentos de 110 mil homens. E o que ocorre? E pela madrugada, então, eles marcham para Jabes de Gileade. E ali pegam de surpresa os amonitas. E destrói os amonitas. E segundo a história, também morre Naás, né? Nessa mortandade aí, ao ponto dos amonitas não conseguirem sair nem 2 juntos. E Saul venceu os amonitas. Ali estava o rei que o povo pediu que for à frente deles à batalha. A vitória foi tão grande e a emoção foi tão grande que aqueles homens, então, os anciãos lá de Israel, os guerreiros disseram: e onde estão aqueles homens que maltrataram Saul, que humilharam Saul, dizendo: quem diz que esse governará sobre nós? Traga esses homens agora e vamos matá-los, naquela ânsia de destruir até os abusadores de Saul. Saul disse: não, hoje ninguém morrerá em Israel, porque Deus fez uma proeza grande no nosso meio. Saul, lembra que eu disse que iria falar um segundo ponto admirável de Saul? Além da humildade, além de Saul não trocar trombeta dizendo que era rei, agora Saul também é misericordioso. Quando ele fez de surdo aqueles homens abusando dele, agora ele salva a vida desses homens, dizendo: não, ninguém vai morrer. Esses homens que abusaram, que maltrataram, agora eles têm, né, a minha anistia, eles não vão morrer, porque Deus fez coisas tremendas
no nosso meio. Coisa terrível Deus fez hoje no nosso meio, dando-nos a vitória. A alegria foi tanta, então, que Samuel diz: toque todo mundo para Gilgal. E Samuel, naquele momento feliz de irem para Gilgal, eles oferecem sacrifício, ofertas pacíficas a Deus. A alegria é tremenda entre todo o povo, porque agora tem um rei vencedor no meio deles, que vai adiante deles. E Samuel viu concluída a vontade de Deus e a vontade também do povo e o rei ali que eles pediram. E Samuel então constitui ou consagra ali no meio do povo o rei Saul, rei de todo Israel, agora rei vencedor também na batalha. Que maravilha essa experiência que Saul teve com Deus, da possessão do Espírito de Deus nele, de ganhar uma guerra, de ver que Israel apoiou, que quando ele mandou os pedaços dos bois, Deus mesmo criou um temor tão grande em Israel que diz: este homem vai fazer sim o que ele está falando, ele vai matar os nossos bois se nós não formos lá. Vamos sim! E juntaram 330 mil soldados, 300 de todo Israel e 30 mil de Judá. E aí então venceram a batalha. E a Bíblia diz no versículo 15 que Saul se alegrou muito depois das ofertas pacíficas, dos sacrifícios, daquele momento ali sendo constituído rei, agora em Gilgal, onde tudo começou. Em Israel, Gilgal, terra de Benjamim também, onde tudo começou do outro lado da terra prometida, onde Josué colocou ali as 12 pedras tiradas do meio do rio Jordão. Ali Josué colocava ali como centro do seu comando ali de guerra, atacava os locais, mas voltava para Gilgal. Gilgal era como se fosse um quartel general de Josué. Agora está ali Saul comemorando a vitória e sendo conhecido rei de todo o Israel. E a Bíblia diz: e Saul se alegrou muito. Este Saul, nas mãos de Deus, era tremendo. Deus estava usando Saul, mas a vitória de Saul e o desejo e a força para guerrear veio do Espírito de Deus. Eu te digo sempre que eu sou um estudioso da palavra de Deus. Por isso examino livros às vezes e vejo onde ou quão distante eles estão da Bíblia, que é o livro da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando a Bíblia diz que você, depois que você está em Cristo em você, que você é nova criatura, que você é novo homem, nova mulher, você precisa se revestir disso aí, do que a palavra de Deus diz. A Bíblia disse: e recebereis poder quando descerdes sobre vós. Foi o próprio Jesus que disse: quando descerdes sobre vós o Espírito Santo de Deus. Quando você é revestido do poder do Espírito Santo, você recebe poder para vencer as suas batalhas, para você vencer as suas guerras, e Deus vence com você. Deus te dá todas as estratégias possíveis. Olha a distância que Saul estava de Josué, olha a distância que Saul estava de Gideão, para ele criar as mesmas estratégias. Olha a distância que Saul estava do levita, a tribo dele é que matou a mulher do levita, e agora ele usa a mesma estratégia do levita. Deus te dá sabedoria, Deus te dá graça para agir. Mas você precisa entender isso. Tudo mudou e você ainda não entendeu? Você precisa entender. Conheça a palavra de Deus. Não se dê... Quase todo pregadorzinho aí, essas traduções de Bíblia traduzida por fulano de tal, por Beltrano, por Cicano, Gesiel Gomes, Jim Swaggart, Bispo Macedo e outros mais. Isso são vendilhões, são mercenários querendo ganhar em cima da tradução da Bíblia. E se você for nos comentários, tem muitos erros nos comentários desses homens, inclusive da Bíblia de Israel. Eu gosto dela, da tradução em inglês, mas o comentarista da Bíblia de Israel chega a dizer que Raquel, depois de morta, intercedia para José e para os filhos de Jacó. Que mentira absurda que um comentarista, mesmo judeu, possa fazer. Então não respeite se é judeu ou se deixa de ser. Se é um pregador aí que anda gritando e tumultuando pessoas aí, ou deixa de ser. Nós temos que dar respeito e moral à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esta sim
tem o nosso respeito, a nossa consideração. Deus abençoe você e família no nome de Jesus. O vídeo foi um pouco longo para você entender que esses livros aí são simplesmente para fazer dinheiro para quem os escreve. Mas Deus quer falar com você através da sua Bíblia, da sua palavra de Deus. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.